Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução Geral à Filosofia. Meu nome é Vitor Lima, sou professor de hoje e de sempre, e o tema de hoje será Lógica e Dialética. Hoje é a aula que fecha o ciclo que nós conversamos sobre lógica. Então, nós já falamos sobre introdução à lógica aristotélica, falamos sobre a história da lógica, falamos sobre o início da lógica de predicados, o cálculo quantificacional, do modo como a lógica é ensinada hoje nas universidades. E hoje nós vamos falar sobre um termo que é central para o modo como eu penso a realidade e os discursos, embora eu tenha mais heranças dele, do Aristóteles, do que do como ele ficou conhecido na contemporaneidade, que é pelo Marx. Isso já dá um ensejo para o modo como nós iremos estruturar nossa apresentação. Primeiro eu vou falar sobre dialética e a relação entre dialética e lógica no Aristóteles. Segundo eu vou falar sobre a relação entre dialética e lógica no Hegel, e segundo, eu vou falar sobre a relação entre dialética e lógica no Marx. Então, Aristóteles, Hegel e Marx serão os nossos grandes marcos temporais e conceituais. E dentro deles nós vamos falar no Aristóteles da importância da dialética, mas na subordinação aos princípios da realidade, identidade, não contradição e terceiro excluído. No Hegel nós vamos falar da dialética como regra fundante da realidade, que estrutura a realidade. Vamos falar dos três movimentos dialéticos. E no terceiro momento, nós vamos falar do Marx e a ênfase que ele dá na análise da sociedade para enxergar o princípio que governa a marcha da história, aproveitando a teoria hegeliana, mas fazendo dela, junto com seu parceiro Engels, alguma coisa de teoricamente diferente. Então, vamos percorrer esse caminho? Eu te dou um aviso aqui, que é o seguinte: nós temos o Clube INEF. O Clube INEF é a nossa assinatura. Consiste em você ter acesso a todas estas aulas, só que sem propaganda, mais o material escrito que eu disponibilizo semanalmente para cada aula. Quando tem slides, eu disponibilizo slides, mas tendo ou não tendo slides, tem um material escrito, cerca de 10 páginas por semana, aprofundando o conteúdo daqui e dando bibliografia do final. Certo? O link está, se você está vendo isso aqui ao vivo, aqui no chat. Se você está vendo isso aqui gravado, fixado no primeiro comentário. Eu peço de você, e eu nunca peço isso, eu peço de você o seu like e o seu compartilhamento, porque isso ajuda bastante a gente chegar a mais pessoas como você, pessoas legais como você. A gente assiste ao vídeo, mas não dá um like. Eu queria que você fizesse isso por nós. Esse é o mínimo que você pode fazer, é de graça, se você gosta do que a gente faz, tá bom? Sem mais delongas, hoje não vai ter slide, tá? Então eu quero que você preste plena atenção no que eu tenho para te falar. Não vai ter slide. Então eu vou olhar aqui para o meu material escrito, perdão, que já está disponível para os apoiadores na plataforma. E por aqui a gente vai levando. Mas eu quero que você pegue papel e caneta para anotar, porque isso não é propriamente difícil, não. Não é propriamente fácil, tá? Então vamos lá. Por um princípio didático, eu dividi em três a aula de hoje: Aristóteles, Hegel e Marx. E por sua vez, eu vou dividir as principais etapas para explicar a relação entre lógica e dialética entre um deles, né? Em cada um, melhor dizendo. Só que eu quero que você preste atenção numa coisa. Perdão. Numa coisa. Eu quero que você preste atenção no seguinte. Toda vez que a gente for falar sobre a relação entre lógica e dialética aqui, eu quero que você tenha em mente aquilo que nós vimos na primeira aula dessa série, História da Lógica. Tem uma concepção de que a lógica, ela trata da realidade como um todo. Então a lógica instaura os princípios fundadores da realidade. Tem uma concepção de que a lógica trata dos princípios do pensamento, correto? Tem uma concepção de que trata da lógica como uma ciência da linguagem correta. Linguagem, pensamento e realidade. O que a gente vai analisar aqui é que nos três autores, lógica trata não só da linguagem e do pensamento corretos, mas trata sobretudo do modo como o mundo se estrutura. Então a lógica aqui capta o modo como o mundo se estrutura. A dialética no Hegel e no Marx também. Então guarda essa chave interpretativa, que o objetivo dos três é alcançar o modo como a realidade, em seu aspecto mais estrutural, se estrutura, para ser bem redundante. Vamos começar com a dialética no Aristóteles. Ponto. Dialética no Aristóteles pode ser vista à luz do que era a dialética no Platão.
Dialética no Platão segue muito a origem etimológica da palavra dialética. A palavra dialética vem de dialegestai, que quer dizer diálogo. Platão não teoriza sobre o que é dialética, ao contrário do Aristóteles. Nós depreendemos o que é dialética pelo que acontece nos diálogos platônicos. Dialética no Platão é algo não rígido, não conceitual, né? Não definido. Então, dialética no Platão é a progressiva saída do mundo sensível para o mundo inteligível. É isso que é dialética no Platão. Platão escreve suas obras por diálogos, majoritariamente, e nesses diálogos a figura principal, nem sempre, mas a principal é o Sócrates. O Sócrates traz as pessoas do mundo sensível para o mundo inteligível. Essa condução é chamada de dialética, porque ela era feita por meio do diálogo, e esse diálogo, trazendo o logos daqui para lá, né, diálogo, né, dois logos, né, dois discursos, fazia com que, ou tinha um objetivo que as pessoas fossem do mundo sensível das aparências para o mundo inteligível das realidades eternas. No Aristóteles, essa passagem do mundo aparente para o mundo essencial é dividida em duas etapas. Duas etapas. Esse método de passagem de um mundo para outro é chamado, primeiro por ele, né, de silogismo científico, que nós já estudamos na aula sobre lógica aristotélica, e silogismo dialético. Isso é muito importante. O silogismo científico, você já aprendeu comigo, é aquele silogismo que diz como o raciocínio científico opera. Então, eu tenho um silogismo, esse silogismo é válido, ou seja, a forma dele é organizada de modo tal que, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão também o será. Mas, além de válido, ele tem premissas verdadeiras. Essas premissas verdadeiras, portanto, asseguram a verdade da conclusão. De modo que o silogismo científico apenas demonstra a sua conclusão, visto que ele já parte de premissas verdadeiras. É só uma demonstração da verdade da conclusão. Certo? Isso nós vimos na aula sobre lógica aristotélica, mas eu quero te lembrar ainda alguns pontos daquela aula. Naquela aula nós vimos que para você começar a construir um silogismo científico com premissas verdadeiras, você precisa partir de termos. Os termos simbolizam as categorias, lembra disso? Tô com alguma coisa na garganta. Perdão. Os termos simbolizam as categorias: substância, quantidade, qualidade, tempo, lugar, ação, passividade. Lembra disso? As categorias, quando se juntam, articuladas por um verbo, são as proposições. Tá ruim aqui. E as proposições, por sua vez, quando elas se associam para formar novas proposições, elas formam um silogismo. Termo, termo associado, proposição, proposição associada para gerar novas proposições, silogismos. Certo? Esses silogismos, quando partem de proposições, premissas verdadeiras, geram silogismos científicos. Nós vimos que as premissas verdadeiras do silogismo científico, elas têm que ser indemonstráveis. Elas têm que ser indemonstráveis porque, se elas o forem, a regressão ao infinito, uma justificando a outra, acontece. Só que o infinito não é abarcado pela racionalidade grega e, portanto, é preciso partir de premissas autoevidentes. Não só autoevidentes, né? Premissas, sobretudo, indemonstráveis. E tem três tipos de premissas indemonstráveis. A primeira delas é a premissa que nós chamamos de postulado. A segunda delas é o axioma. E a terceira são as definições. Todas elas são indemonstráveis, porque elas são primeiras. Acima delas ou atrás delas não há nenhuma outra. Ora, a diferença entre elas é a seguinte: um postulado é uma premissa indemonstrável não evidente, ou pelo menos não autoevidente. Um axioma é uma premissa indemonstrável autoevidente. E uma definição não se refere a uma constatação da realidade, mas se refere a uma instauração de um significado, para, a partir desse significado, ser construída a teoria. Vitor, me dá um exemplo de uma premissa autoevidente mesmo aí, para eu saber o que é um axioma. O todo é maior que as partes. É uma premissa autoevidente e indemonstrável. Você já capta o que ela significa ou a verdade do seu conteúdo só de anunciar. O todo é maior que as partes. Vitor, me dá uma premissa
e é indemonstrável, mas não é autoevidente. Um exemplo de um postulado. O movimento da realidade existe. O movimento da realidade existe, é um postulado do qual a teoria aristotélica, a metafísica aristotélica parte, mas que é, ela mesma, uma premissa não autoevidente, posto que, por exemplo, os doutos da época discordavam. Parmênides discordaria, o próprio Platão também discordaria, dizendo que o movimento, na verdade, não é real. O real mesmo é o mundo das formas. Então, isso são as premissas autoevidentes, quer dizer, indemonstráveis, autoevidentes, não autoevidentes, mas ali as premissas das quais nós partimos. O que acontece é o seguinte, Vitor, você poderia me perguntar, como é que nós encontramos essas premissas? Nós encontramos essas premissas. O Aristóteles responde sabiamente assim. Tem duas maneiras, basicamente. E aí eu te remeto à aula sobre razão discursiva e razão intuitiva. Você se lembra dessa aula? Quando eu te falava sobre esses conceitos, eu falava que é racional tanto você operar por discurso, proposição depois de proposição, quanto você operar de modo imediato e captar a realidade. Ou seja, ou você opera por raciocínios, razão discursiva, ou você opera por intuições intelectuais, razão intuitiva. O Aristóteles dizia que os primeiros princípios eles eram captados por intuição, por intuição. E a pergunta chata se coloca novamente. Vitor, podemos confiar nas intuições? O Aristóteles diz sim, mas para reforçar a segurança que nós temos nas intuições, nós podemos jamais demonstrá-las, mas podemos explicá-las. Nós podemos aumentar a compreensão que nós temos sobre elas. Nós podemos, portanto, utilizar raciocínios para aumentar a compreensão sobre essas intuições. Esses raciocínios, eles não podem ser raciocínios do tipo do silogismo científico, porque o tipo do silogismo científico faz uso dessas intuições. Então, se eu quero explicá-las, compreendê-las, as intuições, eu não posso partir dos próprios raciocínios que fazem uso delas. Eu tenho que partir de outro tipo de raciocínio, e que seja igualmente confiável. Esse outro tipo de raciocínio se chama raciocínio dialético. A diferença conceitual entre o raciocínio dialético e o raciocínio silogístico, e o raciocínio científico, entre o silogismo dialético e o silogismo científico, é que enquanto o silogismo científico parte de premissas sabidamente verdadeiras, o dialético não. O dialético parte de premissas prováveis. Como prováveis, Vitor? O Aristóteles vai dizer que essa probabilidade ela deriva de as opiniões dos especialistas, dos doutos, divergirem. Então, o silogismo dialético parte das opiniões dos doutos para que, a partir delas, nós identificamos nesse confronto, nessa divergência de ideias, o que é de verdadeiro. Percebeu a diferença entre silogismo dialético e silogismo científico? O científico parte de premissas verdadeiras. Essas premissas verdadeiras são axiomas, postulados ou definições. Ora, para que eu confie e tenha plena convicção, certeza, o grau de segurança aumente sobre se de fato são axiomas, postulados ou definições, eu preciso explicá-los e compreendê-los melhor. Para explicá-los e compreendê-los melhor, eu utilizo de um raciocínio que não é científico. É pré-científico, é o raciocínio dialético. O raciocínio dialético parte de premissas prováveis. Essas premissas prováveis são retiradas da divergência de opinião dos doutos sobre a questão. Mas o raciocínio dialético não tem a função de ficar só na divergência. Ele tem, por função, partir da divergência e tentar identificar nela o que pode ter um fundo de verdade. Essa é a função do raciocínio dialético. O raciocínio dialético, portanto, é extremamente útil para a ciência, para o silogismo científico que parte de premissas verdadeiras. É por meio dos raciocínios dialéticos, dos silogismos dialéticos, que nós operamos, que nós fazemos o procedimento de tentar alcançar grau de segurança maior em relação à verdade das intuições que nós temos. Então você vê que nesse panorama, o silogismo dialético, que é retratado, que é estudado numa obra chamada Tópicos, que faz parte lá do órgão aristotélico, o silogismo dialético ele é uma preparação para o silogismo científico. Ele é tão útil quanto. Tão útil quanto. Então você veja que a dialética tem
intrínseca relação com a lógica aristotélica. Porque eu já te falei na aula de introdução a Aristóteles, a lógica aristotélica, que a lógica aristotélica não tinha esse nome. O nome lógica é posterior. A lógica aristotélica tinha o nome de analítica. Lembra disso? E a analítica nada mais é do que um nome derivado dos analíticos primeiros e dos analíticos segundos, que são as duas obras em que, respectivamente, o Aristóteles trata do silogismo e do silogismo científico. Acontece que ficou para a história apenas essa parte da lógica aristotélica, como se ele tratasse apenas do silogismo científico, ou como se o silogismo científico se bastasse a si mesmo, só ele importasse, mas isso é simplesmente falso. A analítica aristotélica depende da dialética justamente para aumentar a segurança sobre a verdade das intuições que dão ensejo aos axiomas, aos postulados e às definições. Entende? Então a dialética e a analítica, dialética e lógica, estão intrinsecamente ligadas, uma como preparatório para a outra. Percebe? Então é assim que a gente localiza a relação entre lógica e dialética no Aristóteles. No Aristóteles. Isso é uma ideia fundamental do mundo antigo e ela é tão influente, mas tão influente, que se você pegar e voltar nas aulas de história da filosofia que eu dei sobre filosofia medieval, você vai perceber que os medievais foram extremamente influenciados, em decorrência das traduções que permaneceram do Aristóteles, pelas obras lógicas do Aristóteles. E no currículo medieval, em grande parte do mundo medieval, os medievais estudavam lógica, mas não davam o nome de lógica. O nome que os medievais davam quando estudavam era dialética. Por muito tempo. Lá no Trivium e no Quadrivium, lembra disso? Na divisão dos estudos medievais. Lá, quando aparece a lógica, ela não aparece com esse nome, ela aparece com o nome de dialética. Para você ver o quanto os conceitos estavam ligados no mundo medieval inteiro, em decorrência desse início aristotélico. Então, isso é um primeiro ponto da relação entre lógica e dialética, que não é ainda do Hegel e do Marx. Pro Aristóteles, a lógica é uma linguagem, né? A analítica é uma linguagem mais exata, analítica, silogística científica, que serve para que nós capturemos a estrutura da realidade como ela é. Então você vê que os termos são reflexos das categorias. As proposições verdadeiras são reflexos da estrutura da realidade como ela é. E o papel da lógica é, passo após passo, tentar identificar as conexões entre as categorias no mundo, de modo que se capte a estrutura do mundo. Então, o papel da lógica é organizar as proposições e os silogismos a ponto de identificar as relações entre substâncias, gêneros e espécies, hierarquizando e categorizando a realidade a ponto de desnudar a estrutura do real. Você sabe que, para Aristóteles, a realidade ela era composta das categorias, substâncias, já te falei, quantidade, qualidade, tempo, espaço, ação, passividade. E essas categorias, elas eram acopladas às substâncias individuais, eu, você, essa caneca, esse computador. Só que essas substâncias individuais, elas só são inteligidas pelo nosso intelecto quando nós descobrimos o que nelas é de mais permanente. Nós já vimos lá na metafísica aristotélica que o que na substância é de mais permanente é a sua forma, não a sua matéria. Portanto, toda substância é propriamente forma. Então, o que há de mais inteligível na realidade não é a matéria, é a forma. A realidade, em sua essência, para Aristóteles, portanto, é completamente abstrata, né? No sentido de, para identificar o que permanece na realidade, eu tenho que ir além da matéria, que a matéria, né, se dissolve o tempo inteiro. Todas as substâncias são reguladas pelos princípios do ato e da potência, das quatro causas, sendo que
uma substância primordial dá início ao movimento da realidade. Lembra que é um postulado para Aristóteles que o movimento da realidade existe? Essa substância, ela tem que ser imóvel, porque se ela própria se movimentasse, haveria então a pergunta a ser respondida de que quem a movimentaria, portanto haveria uma regressão ao infinito. Essa substância que não é movimentada, para não ser movimentada, pode ser somente ato puro. Se ela for potência, ela se movimenta. E, portanto, sendo ato puro, ela não pode ser matéria, ela tem que ser forma. Então, essa substância que move o mundo sem ser movimentada é ato puro e forma. É o Deus aristotélico, o motor imóvel. A realidade, para Aristóteles, ela é composta de substâncias. As substâncias, em essência, são formas, e todas elas podem ser remetidas a gêneros e espécies, até remeter aos gêneros supremos, que são as categorias. As categorias se regulam por ato e potência, as quatro causas, e são movimentadas pelo motor imóvel. Essa é a metafísica aristotélica, que é captada pela lógica aristotélica. Então aí nós temos então uma relação intrínseca entre lógica e metafísica. Resumi muito aqui a metafísica aristotélica. Só que eu entrei no campo da metafísica porque eu queria lembrar a você que o Aristóteles não resume a realidade a esses princípios de ato e potência, quatro causas. Há também para Aristóteles outros três princípios que regulam toda e qualquer parte da realidade. E são os princípios da identidade, da não contradição e do terceiro excluído. Eu já expliquei a você esses três princípios lá na aula sobre o que é a razão, ou introdução à razão. Aqui eu só lembro. Querem dizer esses três princípios o seguinte: o princípio da identidade significa que cada coisa é igual a si própria, ou que uma proposição é igual a ela mesma. Esse princípio garante que as coisas não se confundam. Esse princípio garante que cada coisa tem a sua individualidade. E que por ter essa individualidade é possível então conhecê-la. Princípio da identidade. Princípio da não contradição. O princípio da não contradição diz que, dada uma proposição e a sua negação, né, P e não P, uma proposição e sua negação, pelo menos uma delas é falsa. Ou seja, não é o caso que P e não P seja verdadeiro. Entende? Quando tem uma conjunção de duas proposições, né, uma delas é uma afirmação e outra delas é a negação dessa afirmação, uma das duas é verdadeira e a outra falsa. Não é o caso que as duas sejam verdadeiras e falsas ao mesmo tempo. Esse é o princípio da não contradição. Uma coisa não pode ser e não ser sob o mesmo aspecto ao mesmo tempo. E o princípio do terceiro excluído pode ser enunciado assim: dada uma proposição e sua negação, pelo menos uma delas é verdadeira. Se eu tenho uma proposição, ou essa proposição é verdadeira, ou a negação dessa proposição é verdadeira. É quase igual ao primeiro, só que em operadores lógicos, isso aqui diverge por um operador. O princípio da não contradição é um operador conjuntivo, e o princípio do terceiro excluído é um operador disjuntivo, é um ou. Mas eles querem dizer coisas parecidas se a gente quiser não ser rigoroso aqui. Segundo Aristóteles, contradições são indícios de que estamos diante de alguma coisa racionalmente inconcebível. Segundo Aristóteles, contradição indica que nós estamos diante de alguma coisa racionalmente inconcebível. Não pode haver contradições nem no pensamento, nem no discurso, nem na realidade. Ora, é esse ponto que será motivo de discordância fundamental entre Aristóteles e Hegel. E aqui nós passamos então para a dialética hegeliana, que já é moderna. Então vamos lá. Qual que é a especificidade da dialética hegeliana? Veja, a concepção clássica parte de que a concepção plástica parte da premissa de que o princípio da não contradição é fundamental da realidade. O Hegel discorda e parte de completamente outros postulados, axiomas e definições para construir sua teoria. Então eu quero que você entenda a partir desse referencial teórico, o Hegel. Não quero que você entenda o Hegel como discordando da teoria do Aristóteles somente.
Eu quero que você entenda o Hegel como partindo de outros postulados, axiomas e definições. Certo? Então, a principal definição que diverge da definição aristotélica do Hegel é a definição de realidade. Para o Hegel, a realidade não é um objeto. Para o Hegel, a realidade é um sujeito. E o que isso significa? Objeto e sujeito são duas categorias, dois conceitos relacionais. O que isso significa dizer? Que um só é visto através do outro, ou por meio do outro, ou porque eu sei o outro. Então, objeto é toda e qualquer realidade que está fora do pensamento e que é por ele captada, representada. Objeto é tudo aquilo que, repito, está fora do pensamento e é pelo pensamento captada, representada. Sujeito é tudo aquilo que pensa, representa e capta a realidade. Essa é a dicotomia clássica para explicar como é que o pensamento, o conhecimento humano opera. Um sujeito representa o mundo e o mundo é representado pelo sujeito. Essa dinâmica é muito útil do ponto de vista didático e, de fato, assim, muitos filósofos modernos endossam suas teorias. Tem um problema fundamental, portanto, quer dizer, no entanto, que levanta problemas filosóficos seríssimos. Ora, se a realidade se divide em sujeitos e objetos, a relação entre sujeitos e objetos é tão pacífica quanto nós poderíamos pensar? Ou seja, quando nós queremos representar os objetos, nós de fato representamos os objetos? Ou essa representação é tão problemática, mas tão problemática que ela é, de certo modo, impossível? Não sei se você está captando o interesse do que eu quero falar aqui, mas é o seguinte. Lembra do Kant, que botava em xeque fundamentalmente a concepção de que nós, no nosso aparato cognitivo, podemos chegar ao conhecimento dos objetos sem que nós nele projetemos categorias mentais nossas? O Kant dizia que isso era impossível. Só para pegar um filósofo que coloca isso em xeque. Por quê? Porque, tudo bem, o conhecimento humano, dizia o Kant, ele parte da experiência empírica. Só que ele não se contenta com a experiência empírica. O pensamento humano, né, a racionalidade humana, o conhecimento humano, melhor dizendo, ele pega os dados da empiria e categoriza esses dados, transformando eles em conceitos. Quando isso acontece, eu já não sei mais o que é realidade pura. Eu só consigo entender a realidade por meio dos conceitos. Isso já é um problema fundamental, porque diz que a relação entre sujeito e objeto, ela já é comprometida. Isso é um problema, que dá origem ao ceticismo e dá origem ao relativismo. Ceticismo, tese de que não sabemos se as proposições que nós julgamos verdadeiras são de fato verdadeiras. Ceticismo suspende o juízo. Nós não sabemos afirmar. Relativismo. Não há proposições verdadeiras ou falsas de modo objetivo. Todas elas equivalem porque a objetividade não é alcançada. Esses são os dois problemas. Dupla ordem aqui dessa relação sujeito-objeto. Tem várias proposições, teses, teorias para tentar fugir desse problema filosófico. Uma delas é o Hegel. É trazida pelo Hegel. O Hegel tenta desfazer essa ausência, essa conexão problemática entre sujeito e objeto, dizendo que não existe sujeito e objeto. Só existe sujeito. Para o Hegel, a realidade é um sujeito, e, portanto, a realidade é essencialmente mental, pensamento, e esse sujeito ele se manifesta de várias maneiras. Nós, de certo modo, somos manifestação desse sujeito. Mas a realidade como um todo é uma só. E sendo sujeito, ela se comporta como tal. Ou seja, ela se auto-engendra, ela se movimenta e ela visa a se conhecer a si mesma. A realidade é um sujeito e não um objeto que se engendra a si mesmo, ou seja, não tem nada que a origine fora dela mesma. Ela está em movimento e ela anseia por conhecer a si mesma. A realidade é um sujeito em movimento que se origina a si mesmo e que anseia por conhecer a si mesmo. Nós, portanto, somos frutos do desdobrar desse sujeito sobre si próprio, se conhecendo a si próprio.
Toda a história humana seria, portanto, a história do sujeito, realidade, desdobrando-se sobre si próprio em formato de natureza, em formato de cultura, no intuito de conhecer a si mesmo. Só que o Hegel dá um nome para esse sujeito. O nome que ele dá é Geist, e Geist em alemão é espírito em português. O espírito hegeliano é a realidade hegeliana, que no início, seu movimento inicial era puro pensamento, em seguida tornou-se a negação desse pensamento e pura materialidade, e num terceiro momento, essa materialidade tomou consciência de si mesma, transformando-se em a negação da negação. Nesse momento, surgimos nós, seres humanos. É o espírito tomando consciência de que ele é espírito. Esse movimento da natureza, do espírito, ideia pura, natureza material pura, natureza tomando consciência de si própria, é um dos exemplos de como Hegel explica o movimento da realidade. Esse movimento é, postulado do Hegel, um movimento puro. Até aí ele concorda com Aristóteles. Mas ele vai discordar do Aristóteles dizendo que esse movimento ele opera não respeitando o princípio da contradição. Porque para que as coisas se modifiquem e se desenvolvam, elas precisam, para ir para o próximo estágio, negar o estágio anterior. Só que esse estágio anterior, que elas negam, nunca é algo fora delas mesmas. Elas se negam a si mesmas, e essa negação que o espírito tem dentro dele mesmo é uma contradição e faz parte da sua composição. O espírito só se movimenta porque ele nega o estado anterior, que nega o estado anterior, que nega o estado anterior, que nega o estado anterior. Essa sucessiva negação da negação é como opera a realidade. Essa afirmação, negação, negação da negação, que se torna uma afirmação, que lá na frente enfrenta uma negação da negação, que se torna uma afirmação, esse é o movimento dialético da realidade. Vocês veem que ele é triádico, né? Afirmação, negação da afirmação e negação da negação, que se torna uma afirmação de novo. Esse movimento triádico da realidade é o movimento dialético. Você veja então que aqui estão definições, postulados e premissas. Alguns parecem com Aristóteles, mas outros são definitivamente diferentes. Para captar esse movimento incessante e contraditório, né, autonegador e afirmador ao mesmo tempo da realidade, o Hegel fala que tem uma lei, assim como o ato e potência era uma lei para Aristóteles, tem uma lei que estrutura esse movimento da realidade triádico. E essa lei é a lei dialética. O primeiro momento dessa lei é o momento abstrato, o segundo momento dessa lei é o momento especulativo, e o terceiro momento dessa lei é o momento... O primeiro momento é o momento abstrato, o segundo momento é o momento dialético no sentido estrito. Sim, o Hegel repete a palavra dialético aqui. E no terceiro momento é o momento especulativo. Abstrato, dialético, especulativo. Lembra que na aula de Hegel eu chamei isso de tese, antítese e síntese? As palavras tese, antítese e síntese não são usadas pelo Hegel, mas elas são usadas para, de modo didático, compreender o que o Hegel fala. Na verdade, eles são termos do Fichte, que é um filósofo contemporâneo ao Hegel ali. A realidade tem um momento abstrato, que é o pensamento em estado puro, não material. Em seguida, esse momento abstrato engendra a sua própria negação. Essa negação é o momento dialético propriamente dito, ou chamado pelo Hegel de negativamente racional, que é o primeiro passo além dos limites do intelecto, do pensamento puro. E aí surge, né, outra etapa. Em seguida, essa negação coloca a sua negação, que é a negação da negação, que é o momento especulativo, ou positivamente racional. Quando menos com menos dá mais. Lembra disso na matemática? Então aqui, a razão capta a unidade daquela briga, afirmação e negação, e, portanto, captando a unidade da briga anterior, é capaz de fazer um triplo movimento.
primeiro movimento desse momento especulativo, ou positivamente racional, é, como eu falei, negar o anterior, porém, ele também conserva partes, tanto do momento abstrato quanto do momento dialético, e, uma vez que ele é uma resultante da briga anterior, ele eleva a briga anterior para outro estágio. Então ele nega, conserva e eleva. Nega, conserva e eleva. Então vocês estão captando aqui o movimento da dialética hegeliana? A estrutura da realidade como um todo é uma estrutura que se parece muito mais com um sujeito, ela é um sujeito e não um objeto. Esse sujeito é chamado pelo Hegel de espírito. Esse espírito opera por sucessivas contradições internas. Ele se coloca, nega essa colocação e em seguida tem uma negação da negação. Esse movimento é chamado por, primeiro, momento abstrato, momento dialético, em sentido estrito, e o terceiro momento é o momento especulativo. Esse momento especulativo, quando é o resultado da briga anterior, ele nega, conserva e eleva para outro patamar. Porque nesse outro patamar, ele, por sua vez, vai virar uma afirmação nova que vai enfrentar a sua negação, que vai enfrentar a negação da negação, fazendo com que o movimento, por sua vez, continue. Esse é o Hegel. E o Hegel divide o seu grande sistema em três partes: lógica, filosofia da natureza e filosofia do espírito. A lógica trata dos princípios abstratos que permeiam toda a realidade. Então, lógica no Hegel não tem nada a ver com proposição, com raciocínio, com inferência, com validade, com termo. Não tem nada a ver com isso. A lógica no Hegel é uma parte que estuda a realidade e não a linguagem para falar sobre a realidade. Você vai pegar a lógica do Hegel e vai ver que não tem nada a ver com o modo como nós estudamos lógica hoje. A lógica estuda o momento abstrato, digamos assim. O momento em que o espírito não se fez matéria ainda. Em seguida, quando o espírito se faz matéria, vem a filosofia da natureza, que é estudar o modo como a matéria se desdobra. Quando a matéria vira consciência de si, aí vem a filosofia do espírito, que estuda como a cultura humana, consciente de si, se desdobrou no decorrer do seu desenvolvimento social. Vai estudar, de fato, os aspectos da cultura humana mesmo, inclusive religião, inclusive direito e inclusive filosofia. Então, nota, o Hegel é um grande sistematizador do conhecimento humano. Ele parte dessa concepção que pode parecer um tanto quanto inusitada, mas a essência do Hegel é: a realidade é movimento, a realidade é um espírito em movimento, tentando se desdobrar, primeiro em matéria pura, depois em matéria que toma autoconsciência, para, no final, progressivamente tomar consciência de si próprio. E a história, portanto, é um desdobrar-se do espírito no intuito de conhecer a si mesmo. Entende? Essa é a história. E ela segue um movimento dialético. Abstrato, dialético e especulativo. Tese, antítese e síntese. Lembra aqui que dialética para o Hegel, portanto, tem dois significados, né? Na verdade, três significados. Dialética é a estrutura do real. Dialética é o modo como nós compreendemos a estrutura do real. E dialética é uma etapa do movimento do real. Aí é a segunda etapa, a negação do momento abstrato. Então, tem três movimentos aqui. Então, a dialética é a lei fundamental que nos informa como opera a lógica do mundo. Então, essa relação entre dialética e lógica no Hegel. Dialética é a lei fundamental, os momentos, né, da dialética, abstrativo, dialético, no sentido estrito e especulativo, são as leis que nos informam, são os momentos que nos informam como a realidade como um todo opera. E você sabe que para o Hegel, lógica é o estudo da realidade como um todo, não de uma linguagem artificial, simbólica, matemática específica. Tá bom? Então essa é a relação entre lógica e dialética no Hegel, certo? Bom, o que faz nosso amigo Marx junto, é preciso ressaltar,
especificamente sobre o conceito de dialética, com o seu amigo Friedrich Engels. Seguinte, o Hegel se contrapõe ao Aristóteles, né? E defende que a contradição é o princípio básico da realidade. Isso você já entendeu. A realidade histórica, para o Hegel, é um desdobrar-se do espírito sobre si próprio em busca de se conhecer a si mesmo. Até aí, o Hegel concorda com o Marx e o Marx concorda com o Hegel. Só que o Marx vai dizer que a realidade não é essencialmente espírito. A realidade é essencialmente matéria. A realidade não é essencialmente espírito, a realidade é essencialmente matéria. E por matéria, o Marx entende uma coisa muito específica. Por matéria, o Marx entende o modo como os homens se organizam em torno do trabalho e os conflitos daí resultantes. Isso é o material para o Marx. O modo como os homens se organizam em torno do seu trabalho, ou seja, daquela atividade que visa a explorar a natureza para dela resultar sobrevivência e dos conflitos daí nascentes. Marx é conhecido como colocando Hegel de ponta cabeça. Enquanto Hegel acreditava que primeiro vinha o espírito para depois vinha a matéria. Lembra? Momento abstrato, depois momento dialético propriamente dito. Marx está dizendo o contrário. Primeiro vem a matéria para depois vir o espírito. E o material são os modos de organização do homem em torno do trabalho e os conflitos daí resultantes. Guarda isso. O trabalho em Marx tem um aspecto duplamente positivo, mas tem um aspecto negativo. E é a partir desse aspecto do trabalho que ele vai desenvolver os conceitos dele de dialética, ele junto com Engels. Trabalho para o Marx é modificação da natureza. Então, se eu pego um tronco de árvore e transformo nessa mesa, isso é trabalho. No momento em que eu instauro essa mesa, ela modifica a realidade, mas essa realidade modifica a mim que fiz essa mesa. Porque agora eu instaurei um novo hábito, agora eu me sento para estudar. E o me sentar para estudar faz com que eu dedique algumas horas da minha vida a esse estudo. E essa dedicação faz com que eu me comporte de determinada maneira e não de outra. Por exemplo, eu deixo de fazer exercício para ficar aqui, eu deixo de comer para ficar aqui, eu deixo de sair para os lugares para ficar aqui. Portanto, o instrumento que eu inventei me inventou de volta, porque ele instaurou uma vida que sem ele não existia. Portanto, o trabalho modifica a natureza, primeiro aspecto. O trabalho modifica o homem, segundo aspecto. Até aí, ele concordava com Hegel. Hegel tinha essa teoria exata do trabalho. Só que o Marx insere um terceiro elemento do trabalho. O trabalho liberta o homem, diz o Marx, mas o trabalho também torna o homem escravo. E a partir dessa análise do trabalho como sendo, de certo modo, o algoz do homem, que o Marx deriva os conceitos de dialética. Mas por que o trabalho pode ser um algoz do homem também? Por dois motivos, basicamente, diz o Marx. Um se chama divisão social do trabalho, que nós vimos lá na aula sobre consciente e ideologia. Bem, se você não se lembra, volta para essa aula. A divisão social do trabalho faz com que que é natural, segundo Marx, no sentido de não natural, não vou utilizar esse conceito não, mas que é um fato da história humana, ou seja, os homens ao se organizarem para modificar a natureza para sua sobrevivência, né, eles dividem funções. E aí tem as funções de quem vai coletar, de quem vai ficar em casa protegendo os filhos. Isso quando somos caçadores-coletores. Quando somos, né, sedentários, né, fixamos local, um território só. Tem a função de quem vai ficar cuidando do plantio e quem vai ficar cuidando dos animais. À medida que a sociedade vai criando um excedente de alimento, não é preciso que todo mundo fique na plantação, então vão se criando outras classes. As classes das pessoas que ficam, né, cuidando da relação com o divino, a classe das pessoas que governam, a classe das pessoas que vira guerreiro. Tem essa divisão do trabalho. Essa divisão do trabalho instaura o que a gente chama de trabalho servil, religião, poder político, comércio, e inclusive as relações dentro da família. Portanto, a divisão do trabalho, a divisão que nós, seres humanos, repito, né, instauramos para operar a transformação da natureza, para que a natureza nos transforme de volta, ela é intrinsecamente uma divisão conflituosa.
Porque ela separa os bens de modo desigual. Alguns têm mais e outros têm menos, e não necessariamente por merecimento. Às vezes é por pura trapaça, às vezes é por pura sorte. O fato é, essa desigualdade existe. Essa desigualdade existindo, ela instaura o modo como nós nos organizamos para produzir bens e serviços para distribuir pela sociedade. O que o Marx fala é que todo modo de produção desses bens caracteriza o modo essencial como a sociedade se comporta. Você quer saber como uma sociedade se comporta, você olhe para o modo como ela produz, o modo de produção. O Marx tem toda uma teoria dos modos de produção, que vai explicar o trabalho servil no mundo antigo, o trabalho escravo e o modo de produção capitalista. No capitalismo tem um segundo elemento do porquê o trabalho é o algoz do homem. O primeiro é a divisão social do trabalho, que precede o capitalismo. Mas a divisão social do trabalho no capitalismo faz com que o trabalho seja ainda pior, segundo Marx. No Marx, o termo emprestado do Feuerbach, que nós já vimos na aula sobre consciente alienação, chamado alienação social. Alienação social consiste em alienação é separação. Consiste em o trabalhador não se reconhecer no objeto do seu trabalho. Então, o trabalhador produz a sua mercadoria, mas nela não se reconhece. Nela não se reconhecendo, ele, no limite, não se reconhece como interventor na própria realidade. E apenas como mais um sujeito passivo, né, na realidade. Essa passividade faz com que as coisas permaneçam como elas são, com o trabalhador sendo explorado. Essa exploração é reforçada pela ideologia, que nós já vimos, que nada mais é do que a elaboração intelectual, ou seja, a justificação, a explicação do funcionamento social da classe dominante, incorporada pelo senso comum, que faz com que todo mundo ache que o ponto de vista da classe dominante é o ponto de vista neutro, que tem que ser respeitado. Ora, o Marx diz, isso só acontece e só ganha força, ou seja, o trabalhador só permanece alienado, não se reconhecendo no objeto do seu trabalho, e, portanto, não se reconhecendo como um agente ativo da sua condição. E a ideologia só ganha força porque as pessoas não conseguem enxergar e a realidade é intrinsecamente conflituosa, que a realidade é intrinsecamente contraditória, que a realidade é intrinsecamente diga você, me diga você, me diga você, dialética. Dialética. A realidade, sendo dialética, como dizia o Hegel, ela é conflituosa e ela nos mostra que a modificação é possível. E, portanto, se um discurso diz que a realidade é estática e hierarquizada, do modo como ela é, esse discurso é completamente ideológico, porque tudo que ele objetiva é fazer com que as pessoas que têm menos, ou que têm nada, não se revoltem contra as pessoas que têm tudo. Vale, então, parar de interpretar o mundo e passar a modificá-lo. Tese 11 do tese sobre Feuerbach. Os filósofos até agora quiseram ou se limitaram a interpretar o mundo. Cabe, no entanto, transformá-lo. Esse é o intuito do Marx, e é aí que entra a dialética. O conceito de realidade como dialética, no sentido de realidade dinâmica, realidade contraditória, que pode levar, sim, a modificações profundas. Certo? Então é aí que entra a dialética. O Engels faz um livro alguns escritos para dizer quais seriam as leis dessa dialética. E elas se separam um tanto ali das leis da realidade espírito do Hegel. São 3 leis, basicamente. A lei do processo da quantidade que leva à qualidade, a lei da interpenetração dos contrários e a lei da negação da negação. Quantidade é qualidade, interpenetração dos contrários e negação da negação. O que significa a lei da quantidade e a qualidade? Ó, a natureza é o lugar onde o processo de crescimento
né, das mudanças quantitativas gera, por acumulação, mudanças e saltos qualitativos. Então, por exemplo, como é que a gente dá conta de mudanças? As mudanças não acontecem todas ao mesmo tempo. E elas não acontecem todas de uma hora para outra. Elas têm um processo, a realidade é dinâmica e processual, e esse processo não é linear, diz o Marx. Ou seja, mudanças não ocorrem quando nós temos uma receita de bolo. Não basta adicionar os elementos X, Y, Z, W, botar para ferver, botar uma pitada de sal, asa de morcego, unha de rato, mexer bastante para poder, bum, ter uma mudança social. Mudanças sociais não são do tipo automático, linear. Mudanças sociais acontecem quando há uma série de elementos e, portanto, há uma quantidade, mas essa quantidade ela não é facilmente previsível linearmente. Esse salto da quantidade para a qualidade, ele segue leis dinâmicas ou princípios dinâmicos, mas ele não é linear, ele não é preditivo, ele não é A mais B igual a C. Então essa é uma regra da realidade. Tudo bem, mudanças qualitativas seguem mudanças quantitativas, mas a passagem da quantidade para a qualidade é um salto que não é plenamente verificável. Então a dialética, ela parte da premissa de que as quantidades são importantes, mas a gente só capta essas quantidades se nós enxergarmos ela num longo processo total. Você nunca enxerga uma mudança qualitativa na sociedade se você enxerga só aquele momento em que houve a mudança. Você tem que enxergar todo o processo. Todo o processo. Por exemplo, se você quiser entender por que, que o último presidente do Brasil foi eleito, essa aula está sendo gravada em 2021. Então, você sabe qual que é o último presidente do Brasil. Você não pode olhar só para a eleição. Você tem que olhar para todo o processo, mesmo brasileiro, não só dos anos 2000 para cá, para saber como é que acontece a dinâmica brasileira de eleições que deram origem àquele candidato com aquela pauta, naquele momento. Houve uma série de mudanças quantitativas. Sai esse candidato, entra aquele candidato, é, a população cresce, a população baixa, tem internet, não tem internet. Mas o salto qualitativo, ele é sempre um salto. Ele não é nunca mapeado A mais B igual a C. Mas você só enxerga esse salto qualitativo se você. Quer dizer, você aumenta as chances de enxergar esse salto qualitativo se você vê todo o processo é, que vem anteriormente. Então, a noção de totalidade é muito importante na dialética marxista. E na dialética hegeliana também, né? Você primeiro tem que saber que a realidade é um espírito para poder ver as etapas desse espírito se desdobrando. É um princípio da dialética aqui, e eu vou para a segunda, a interpenetração dos contrários. A primeira é a quantidade e a qualidade. Que você compreenda a realidade sempre em sua totalidade. Uma parte nunca é compreendida sem que nós estejamos inserindo-a no todo, e o todo nunca é compreendido se nós não visualizarmos suas partes. Então, quando o Engels enuncia que a segunda lei da dialética é a interpenetração dos contrários, ele está dizendo que o todo só é compreendido nas partes e as partes só são compreendidas no todo. E cada parte é contraditória, tem em si sua negação, e o todo é contraditório, tem em si sua negação. Mas a totalidade é importante. Então, por exemplo, nessa importância da interpenetração dos contrários, nós só entendemos que é permanência se nós entendemos automaticamente o que é mudança. Nós só entendemos o que, para ir para a história, o que é um proletário se nós entendemos o que é um burguês. Nós só entendemos o que é um escravo se nós entendemos o que é um senhor. Entendeu? Nós só entendemos o que é um servo se nós entendemos o que é um senhor feudal, por exemplo. Então a realidade social e natural segue essa interpenetrabilidade dos contrários. Entende?
contrários sempre estão presentes, seja na natureza, seja na sociedade. E eles só são plenamente compreendidos se eu encaro eles como totalidade, não como dois elementos distintos. Eles fazem parte da mesma estrutura que só é compreendida quando eles são vistos em conjunto, nunca em separado. E o terceiro elemento é a negação da negação, porque a contradição, ela não é ininteligível. A contradição, ela faz parte da realidade e elas têm um sentido. Lembra que o movimento do Hegel é abstrato, dialético em sentido estrito e especulativo? Afirmação, negação, negação da negação. A negação da negação, como ela nega a negação anterior, ela vem para instaurar sentido. Antes da negação só tinha um conflito entre a afirmação e a negação. Quando a negação da negação vem, ela lembra, nega, conserva e eleva a um novo patamar de sentido. Portanto, meus amigos, a dialética ela é contraditória, mas, segundo a teoria marxista, essa contradição tem um sentido. Essa contradição, ao contrário do que o Aristóteles dizia, não é algo irracional. Ela é a própria estrutura da racionalidade. E só é assim que a gente entende a realidade como um todo. Um exemplo bem simples para entender isso é o seguinte, eu acho. Simples, você me diz aqui, né? Se é simples mesmo. Em pleno século XXI, tem gente pensando em... Já viu alguma pessoa falar isso? O que essa pessoa está dizendo? Acho que eu já dei esse exemplo para vocês. Ela está partindo de uma concepção de história que não é dialética. Porque na cabeça dela, quando o século XXI começa, significa que nada do século XX para trás vale. Tudo foi abolido e o século XXI para frente é novo completamente. E em pleno século XXI tem quem pense... Ué, mas é claro que tem quem pense em pleno século XXI tal coisa. Por quê? Porque a marcha histórica é dialética. Ela nega o que veio antes, ela preserva o que veio antes e ela eleva o que veio antes. De modo que os momentos históricos, eles sempre guardam algo do passado. Guardam, negam e elevam. Deu para entender agora essa dialética aplicada à história? Esse é um bom exemplo. Pode deixar a parte. Se você não entendeu, coloca aí nos comentários que eu te explico. Então nota. A marcha histórica é dialética. Só que tem duas maneiras de você entender os conceitos operados aqui nessa dialética. E aí, é o último tópico. Os conceitos não são tão mais rígidos quanto as definições aristotélicas. Lembra que as definições aristotélicas eram para definir alguma coisa, você precisa ter o gênero próximo e a diferença específica? Homem tem a definição de animal, gênero próximo, e racional, diferença específica. E é uma definição estanque, para sempre. Essa é a definição do homem, na lógica aristotélica, eternamente. Definição não muda. Definição capta aquilo que há de mais essencial. Capta os predicados, atributos essenciais na substância. Essa é uma concepção aristotélica, em que a substância sempre tem uma essência que não muda. Na dialética, não existe essa concepção. Por quê? Porque não existe uma substância que seja imutável, com predicados estanques e que não mudam. Um conceito, para a dialética marxista, ele é sempre fluido. Fluido. Tem o conceito de fluidificação dos conceitos, que significa que cada conceito está inscrito em um período histórico específico, com condições materiais específicas. Por condições materiais, leia-se relações sociais em torno da organização do trabalho. O conceito de natureza humana, por exemplo, ele estava inserido num contexto histórico na Grécia, com condições materiais específicas que levavam a dizer que o homem era animal racional e, por racional, se entendia uma racionalidade linear, causal, inferencial, proposicional, conceitual. Esse é um atributo essencial da natureza humana do mundo antigo e ficou por muito tempo durante a história humana em que aquelas condições permaneciam. Só que o Marx ressalta o conceito de natureza humana
Ele não é esse em todas as sociedades. E não são todas as sociedades que valorizam a racionalidade como um atributo predicado essencial da substância homem. E nem todas as sociedades têm aquela concepção de racionalidade. De modo que, do século XIX para cá, 20 para cá, o conceito de natureza humana ficou um pouco que escanteado, jogado para escanteio. Porque ninguém acredita, pelo menos majoritariamente, não é que ninguém está sendo exagerado. Os filósofos tendem a não acreditar que existe uma natureza, mas sim condições humanas. Ou seja, o modo de estar no mundo do ser humano, ele depende do seu período histórico e das suas condições materiais. Se isso muda, a condição humana muda. A condição humana, ela pode ser até estável, mas ela só é estável quando ou enquanto houver períodos históricos específicos e condições materiais específicas. Isso é um exemplo de conceito fluido. Aí você fala assim, então, Vitor, tudo é relativo. Né? Tudo é relativo, nada permanece, tudo muda o tempo inteiro. E aí tem uma segunda noção na dialética, para tentar fugir do relativismo, que é a noção de determinação reflexiva. Determinação significa definição. Reflexiva significa que ela sempre se dá em relação a alguma coisa. Então, determinação reflexiva é a definição de um conceito em relação a outro. Especificamente, é a definição de um conceito em relação ao seu contrário. Tem uma determinação reflexiva fundamental na dialética, que é: você não entende mudança se você não entender o contrário da mudança, que é a permanência. A dialética não é uma afirmação absoluta da mudança no sentido de que nada permanece. Para ser coerente com a própria lei dialética, eu tenho que entender que a mudança só é perfeitamente compreensível se eu me entendo junto com ela a sua contradição, que é a permanência. Portanto, todo conceito, por mais que tenha uma fluidificação, a depender do seu contexto histórico e da sua condição material, ele tem nele mesmo uma permanência que pode ir para além do momento histórico e das condições materiais específicas. É o caso, por exemplo, da tragédia grega. Se você pegar a tragédia grega, você só compreende ela plenamente se você localizá-la na sociedade grega helênica daquela época. Então, as referências culturais das tragédias são dos mitos gregos, as referências sociais são da hierarquia, né, dos gregos democráticos ali. Então, os símbolos culturais veiculados todos são helênicos daquela século V a.C. Portanto, tem uma determinação, tem uma fluidificação aí. Você só entende esse conceito naquela condição. Agora, tem uma determinação reflexiva. Ou seja, eu consigo ter algo de permanente no conceito de tragédia grega que dialoga inclusive conosco. Em 2021. As angústias, os vazios, os conflitos retratados em tragédias gregas são conflitos que são, de certo modo, perenes, pelo menos até agora, e dialogam conosco. É por isso que nós lemos Homero, é por isso que nós lemos Shakespeare, para pegar outro exemplo não grego, né? Para pegar um exemplo não grego. Então, a determinação reflexiva diz que a definição dos conceitos, ela também tem que levar em consideração os seus contraditórios. E a contradição fundamental é entre mudança e permanência. Portanto, por isso que não é relativo completamente. É relativo no sentido de dizer que depende do contexto histórico, mas não é relativo no sentido de dizer que não tem nada que permanece. Tem alguma coisa que permanece. Mas essa permanência não é absoluta, assim como a mudança não é absoluta. De modo que a dialética marxiana, né, ou marxista, não se contrapõe à lógica. Né? Ela, por exemplo, ela não afirma que é possível você pensar num objeto quadrado e redondo ao mesmo tempo, o que contraria uma lei lógica. Mas ela afirma sim que a gente só define o menos com o mais. Né? A gente só define o claro com o escuro. A gente só define a mudança com a permanência. Então, você abarcar a realidade no seu contraditório faz com que você enxergue um aspecto que vai para além da lógica, propriamente dita. A lógica é essa moderna, como a tal a gente entende.
Então, a dialética é uma forma de abarcar a realidade na sua dinamicidade, no seu aspecto conflituoso. Esse seria o aspecto, então, da dialética marxista. Então, só para resumir, dialética se relaciona com a analítica, lá no Hegel não, no Aristóteles, sendo uma preparação para estabelecer os primeiros princípios do silogismo científico. Axiomas, postulado, definições. No Hegel, a dialética é o movimento da própria realidade encarada enquanto espírito. E esse movimento é triádico. Momento abstrato, momento dialético propriamente dito, e momento especulativo. Afirmação, negação e negação da negação. A realidade é intrinsecamente espírito, pensamento. No Hegel, a realidade é intrinsecamente material. Relações sociais em torno do trabalho e os conflitos daí resultantes. Esses conflitos eles tendem a ser alienantes e ideologizados se não é percebida a estrutura intrinsecamente conflituosa da marcha histórica. Essa estrutura precisa ser explicitada, ela tem suas leis, e essas leis servem para que nós entendamos a dinâmica da marcha histórica do homem nesse planeta. Bom, é aí que a dialética vai além da lógica propriamente dita, porque a dialética não é uma linguagem formalizada como a gente entendeu anteriormente. Uma tentativa de abarcar a realidade de modo direto. Então é isso. Dialética é um conceito extremamente difícil, eu entendo, mas eu espero ter dado os seus alicerces nesta aula. Espero ter organizado os conceitos na cabeça de vocês, de modo que os seus estudos continuem. Uma dica final é o livrinho aqui, ó, O que é Dialética, do Leandro Conder, que é um livrinho antigo, década de 80, dessa coleção Primeiros Passos, da editora brasiliense. Me baseei nele principalmente na terceira parte da aula, para falar sobre dialética marxista, que é o foco dele. Ele faz uma breve introdução sobre o que é dialética, mas o foco dele é dialética marxista. Tá? Então, essa fica a dica aqui. Para os alunos, tem material escrito, que está bem rico. Deem uma olhada, tirem suas dúvidas e nos vemos. Coloque suas dúvidas aqui no chat que eu respondo. Se você estiver ao vivo, se você estiver vendo depois, coloque aqui embaixo. Tá bom? Me diga aqui embaixo o que você entendeu das três principais dialéticas, para deixar registrado o seu conceito, para ver se você entendeu mesmo, tá bom? É isso. Muito obrigado pela sua paciência e pela sua presença. E até a próxima aula.